Mauricião, não contente com aquele dia que eu estava meio estressado, aquele médico do caralho foi lá e fez um vídeo no YouTube. De novo? De novo. Meu Deus do céu. Como diria o Baby Dino, de novo. Não, ele fez um vídeo no YouTube, Maurício, refutando ainda, veementemente... Não, calma aí, refutando veementemente que no conceito de nutrição para perda de peso, emagrecimento e eliminação de gordura não é déficit calórico. Novamente sobre isso. É o que então? Não, mas ó, ficou muito legal. E pra eu não perder tempo, não tomar o tempo da galera, eu vou no Instagram, por isso que eu falo que vocês têm que seguir esses caras. Vou no Instagram do Thales. O Thales Fachin, ele fez uma leitura rápida e breve pra explicar principalmente o que é mecanismo de insulina. Porque na parte de insulina o professor faltou nas aulas. Então, como o professor faltou nas aulas, eu comentei lá. Eu falei, caramba, olha onde chegou a medicina no Brasil. Nós precisamos de um nutricionista e um treinador pra ensinar a função da insulina pro médico. Ô, pesado isso aí, Julião? É. Pesado, cara. Pesado. Então, por favor, roda lá o Instagram, coloca aqui no áudio pra gente, Maurício. Roda na tela. Ali, ó. Esse vem do meio, é isso aí. Ele postou hoje, agora. Postei hoje, foi hoje de manhã esse aí, né? Diminuindo os níveis séricos de AMP cíclico. E daí você vai perguntar, pô, mas é só pra quem tem insulina alta, né? Mas quem tem insulina alta? Todo mundo. Gente, olha a prevalência de resistência insulínica, de síndrome metabólica. Bom, primeiro a gente tem que entender que vários conceitos de fisiologia e bioquímica foram deixados de lado. Vamos lá. Cara, eu realmente estou preocupado onde esse médico se formou em medicina, porque o negócio aí tá tenso. Ele não sabe funções básicas da insulina, então a gente vai ensinar aqui pra ele. Bom, quando a gente pensa no estado de pouso e a resistência à insulina, a insulina tem uma ação muito importante, igual vocês podem ver aqui, certo? Ela vai ter uma ação em bloquear com que a lipase hormônio sensível atue na lipólise, certo? A insulina é benéfica nesse sentido, porque um excesso de lipólise sem uma queima é ruim. Então o médico, de certa forma, tá certo. É muito importante. Thales, vamos explicar pra galera o seguinte: muito se fala sobre insulina, né? E os médicos, eles usam a insulina como um super trunfo, né? Toda vez que eles querem multar alguma coisa, eles usam a insulina. Alguns médicos, principalmente médicos que acreditam muito na parte de dieta cetogênica, restrição de carboidrato, essas coisas. Uma pergunta muito interessante e muito importante pra galera. Até que nível uma insulina é capaz de impedir você de queimar gorduras? Cara, é porque assim, a gente tem demandas metabólicas, né? A gente tem o gasto energético total, taxa metabólica basal e tudo isso vai estar ali no enredo, né? Então, quando a gente faz uma dieta com déficit calórico, a gente está reduzindo nossa ingestão energética. Então, o corpo tem que tirar energia de algum lugar, né? Nesse caso, tecido adiposo. O médico mesmo traz ali que a gente está com uma insulina alta. Tudo bem, resistência à insulina. Porém, como a gente tem resistência à insulina, esse hormônio não atua bem em diversos tecidos. Seja tecido muscular, tecido adiposo, seja no encéfalo também, através ali da inibição do apetite, que a insulina também é importante nesse sentido. Ou seja, diversos setores vão estar comprometido por ela, por essa falta dela, por essa ausência de uma boa função. Então, qual que é o ponto? A gente não consegue falar que assim, você não vai perder peso porque a sua insulina está alta. Você ainda não consegue violar a lei da termodinâmica. Inclusive, você pode pegar vários trabalhos, tem até um de 1975, com aquela dieta do arroz, né, que colocaram ali vários participantes com obesidade, sobrepeso, para perder, nesse caso, muitos quilos, com uma dieta somente de arroz, de 800 e poucas calorias, né, e tinham síndrome metabólica e tudo mais, e perderam 43 quilos, entendeu? Então, assim, não vai ser um impedimento essa questão da insulina, dos carboidratos em si. Sim, entendeu? Lembrando o seguinte, né? Pra quem não sabe, resistência à insulina, num termo simples, é quando o seu corpo começa a não reagir mais a ela. Então, quanto mais o seu corpo libera insulina, ele não reage. Isso é resistência à insulina. Então, muitas pessoas que desenvolvem resistência à insulina é o primeiro passo para se tornar diabético. Exato. Então, é o maior número de pessoas que acabam se tornando diabéticos. É por quê? Porque vão, através de uma dieta errada, principalmente, vão perdendo a capacidade de reagir à insulina, que tem como vários princípios, um dos principais papéis, que é o quê? É varrer ali glicose da corrente sanguínea, fazer com que você tenha uma glicemia controlada. Tá? Então, esse é o papel. O médico, ele diz que a resistência insulínica impede a pessoa de perder gordura. Mas, na verdade, quando você está em déficit calórico, o seu corpo precisa buscar energia de algum lugar. Não adianta, não tem outro caminho. E eu acho o seguinte, eu acho que se a pessoa tiver com resistência à insulina, aí que a insulina age muito menos. Exatamente. Porque ela não tem mais potência para isso. É o inverso do que ele disse. Ela não consegue mais inibir a lipólise, entendeu? Ela não consegue porque mais. Ela não tem mais esse poder. Aí você libera muito ácido graxo, às vezes pode não ter demanda, por exemplo, que é muito comum, né? O obeso não tem demanda geralmente metabólica. Aí tem a resistência à insulina, começa a liberar muito ácido graxo livre, ele vai lá pro fígado, é ressintetizado e
momento da lipólise. O problema é que ela pode ser restrificada no fígado, por exemplo, e assim piorar todo o quadro metabólico. Mas o médico errou nesse conceito básico e simples de fisiologia. Ou é pegar uma lousa, igual você falou aqui, ó. Você precisa aprender a ensinar o seu corpo a queimar gordura. Boa, doutor! Você me salvou, doutor! Bom, o doutor é hilário. Realmente, assim, eu tenho que rir com o Renatão, porque, cara, é difícil um negócio desse. Quando você pega a epilista de pouso, por exemplo, você pode perceber que o quê? Você vai ter esse aumento de hipólise em decorrência da resistência à insulina. Entendeu? Esse que é o ponto, doutor. E aí você pode ter o quê? A reesterificação lá no seu hepatócito. E assim acumular gordura hepática, doutor! Então você não tem que ensinar. Não, eu espero que ele, Mauricião, eu espero que o médico pare. Sabe por quê? Porque senão daqui a pouco o pessoal vai pedir para ele refazer o curso de medicina. Meu Deus do céu. Foram 8 anos em AD. 8 anos, não, pior que não foi 8 anos. São 6 porque, anos, 6 anos porque eu acho que ele não tem residência. Não tem. Não é, porque se ele tivesse residência médica, ele escreveria lá a residência dele, a especialização dele. Faz sentido. Eu acho que ele não tem residência médica. Eu acho que ele devia fazer residência médica, mas antes, de repente, estudar, ler um pouco mais. Porque ele falou o contrário de tudo. Pediu uma mentoria pro Thales. Pediu uma mentoria pro Não, a gente Thales, ensina, entendeu? sim, tem vários caras que dão cursos bons pra ler artigo na internet hoje em Sim. dia, né? Então, assim, é só pegar um cursozinho desse. É. E, cara, ele não pega, porque o artigo que ele trouxe lá, te refutando no YouTube, é terrível. Sério. É, Sim, não. tem tanto erro metodológico no artigo dele que, cara, É que, assim, sério. é aquele negócio, a galera não entende que não é fato de existir um artigo. A metodologia do artigo tem que ser boa, tem que ver se encaixa Artigo com o tem que que tá ser dado. pra todos. Exatamente. Agora tem que ser um padrão ouro, Exato. se é alguma Como é coisa. que foi feita a Porque investigação? fazer né? artigo que não faz ali, você Faz. publica. Tem artigo até pra toxicidade de água, você tá vendo? Exato. Entendeu? Agora, o que acontece? Por que eu fiquei chateado? Eu vou explicar pra vocês porque vocês vão concordar comigo. Todo mundo que é da área da saúde tem o direito de ter um curso ou dar consultoria. Todo mundo tem o direito, certo? Ele tem um curso dele. O que eu não acho certo, vender uma dificuldade pra dizer que ele tem a chave do sucesso. Exatamente. Isso eu acho É errado. extremamente apelativo. Eu, por exemplo, o Júlio, nós temos os nossos cursos, só que é o seguinte, todo dia eu tô lá no Instagram vendendo uma facilidade, pra mostrar pras pessoas que é muito mais fácil do que elas imaginam. É uma questão de querer. Agora dizer o seguinte, não é tão fácil assim. É a receita Você do tem que bolo, ensinar né? seu corpo a queimar gordura. Aí você entra na bio do cara, ela tá lá. Eu ensino você a emagrecer, os segredos do emagrecimento. Se inscreva aqui. Não tem segredo É do como se emagrecimento. todo mundo que ensinasse tudo não tivesse a solução do problema e a receita do bolo Eu só tivesse Tá na mão só- dele. qualquer Pô, coisa. isso é todo patifaria. conhecimento. Exatamente. Isso é patifaria. Então, esse médico, ele tem o direito de dar consultoria, fazer o curso dele, como todos nós profissionais aqui fazemos. Exato. Desde que ele não diga merda, como ele disse, ou pior, tente vender uma dificuldade pra dizer eu tenho a chave do problema. Olha aqui, me pague que eu te dou o segredo. Sim. Pô, eu fui lá e falei assim, cara, na questão. E ele cortou só aquele trechinho, porque eu falo sobre treino, sobre tudo. Na questão da dieta, déficit calórico é o conceito básico para emagrecimento. Aí ele, se fosse tão fácil assim, todo mundo emagreceria. Porra, a maior dificuldade do ser humano é passar fome. A maior dificuldade do ser humano é restringir calorias. Como ele fala qualquer um. Aí ele Até o não. ambiente hoje em dia, né? Um ambiente muito obesogênio que a gente foi o fala, exemplo né? que você deu do Foi o exemplo iFood, que é por do exemplo, iFood, né? pô, a qualquer momento, se eu precisar entrar aqui no celular, eu peço um iFood, sei lá, hambúrguer, e eles ficam com 30 pistas. minutos aqui. Exatamente, mandando promoções, então assim, dificulta a adesão do Pra paciente. ele falar que é a coisa mais fácil do mundo. Aí você entra na bio do cara, eu tenho o segredo, vem aqui. Ah, para, cara. Entendeu? Para. Então para de responder. E assim, cada vez que ele responde, fica pior. Porque aí mostra cada vez mais a falta de conhecimento dele. desserviço dele, no caso. Pô, o pessoal tem que abrir o olho. Aí quem segue esse médico aí tem que tomar muito cuidado com o que ele fala. Muito cuidado, porque muito do que ele tá falando não tem o menor nexo.